turismo histórico e ecológico é muito forte aqui na cidade de Ingá. E você que está interessado em visitar, em conhecer esse município, não pode deixar de visitar o Museu de História Natural de Ingá. É aqui que eu encontro com o Denis, ele que é guia turístico aqui na região e que vai falar para a gente um pouco do acervo. Então, Denis, o que é que a gente vai encontrar dentro do Museu de História Natural? Nesse pequeno museu que nós temos aqui, o visitante ele vai ter uma experiência de volta no passado, né? Ele vai poder visualizar fósseis de animais da megafauna pleistocênica que habitaram nossa região, como também alguns instrumentos de pedra polida dos povos que habitaram essa região aqui da Pedra do Ingá, e nós encontramos no leito do rio. E quem é que normalmente procura conhecer esse museu? E também a gente está bem pertinho aqui da famosa Itacoatiara, a Pedra de Ingá. Então quem é que procura? É mais visitação, o pessoal da cidade, são turistas, são estudiosos, pesquisadores que vêm também? É bem diversificado, né? Nós recebemos cientistas, turistas do mundo inteiro, e o nosso maior público é o turismo pedagógico, né? A gente recebe muitas turmas de estudantes de Pernambuco, Rio Grande do Norte, enfim, do Brasil inteiro, né? Mas o turismo pedagógico é o que prevalece aqui no Ingá. Então, Denis, eu vou pedir que a gente entre agora no museu e que você apresente para o pessoal aí de casa o acervo que está aqui no Museu de História Natural de Ingá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse pequeno museu aqui, gente, nós vamos ver fósseis de animais da megafauna pleistocênica que habitaram a nossa região há cerca de 10 mil anos. Certo? O período pleistocênico se estendeu entre 10 mil e 2 milhões de anos atrás. Então nós tínhamos aqui animais gigantes, que o pessoal costuma confundir com dinossauros. Certo? Mas há uma grande diferença. Esses animais eram mamíferos e os dinossauros eram répteis. Então nós temos aqui preguiças gigantes, que são Eremotherium laurilates, certo? Essas preguiças, elas eram enormes. Para que vocês tenham uma ideia, as preguiças de hoje em dia nós conseguimos colocar uma no colo, né? Já as preguiças de 10 mil anos, elas podiam atingir até 6 metros de altura, dependendo da espécie. Tínhamos aqui também ancestrais dos atuais elefantes, que são os mastodontes. Tatus gigantes, que são os gliptodontes. Esses tatus, dependendo da espécie também, que existiam várias espécies de tatus gigantes. O gliptodonte, por exemplo, ele podia ser aproximadamente do tamanho de um fusca. E tínhamos também ancestrais dos atuais hipopótamos, que nós chamamos de toxodontes. Todos esses animais habitaram a nossa região e coexistiram com o homem. Esse aqui é o tigre-dente de sabre, o famoso tigre-dente de sabre, e ele era o predador de todos esses animais. Existem várias teorias sobre a extinção desses animais, mudanças climáticas, algum vírus que pulou de espécie para espécie e dizimou, e também alguns cientistas acreditam na hipótese da caça, que o homem teria caçado esses animais em massa. Então esse aqui é um pedaço do fêmur da preguiça gigante. Esses fósseis eles foram encontrados por acaso. Na ocasião, em 1995, o pessoal de uma localidade rural, eles estavam limpando uma lagoa, e aí quando a máquina retroescavadeira começou a escavar o local, começaram a surgir esses fósseis. O pessoal, por ser do sítio, por ser leigo, eles acharam que tinha encontrado ossos de dinossauros, então algumas peças até se perderam porque muita gente levou para casa. A universidade fez o resgate e montou esse museu aqui em 1995. A pesquisa foi coordenada pela professora Mali Trevas e pelo paleontólogo Castor Cartelli, que é um grande paleontólogo brasileiro. Certo? Então todo esse material foi resgatado, mas ainda existe muito material lá, porque nós carecemos muito de verbas para fazer pesquisas e escavações paleontológicas. Aqui nós temos os astrágalos dessa preguiça, que os astrágalos na verdade são os calcanhares. E aqui a pata direita traseira dela. Então, se você observar bem essa pata, ela tem mais ou menos 1 metro. Dá para você ter uma ideia do tamanho desse animal. Essa coloração escura não é que os fósseis estão pintados. Eles receberam um verniz selador, que foi aplicado por uma equipe da universidade para proteger a peça. Porque os fósseis eles estão embaixo da Terra há cerca de 10 mil anos. As condições são completamente diferentes. Quando você expõe as condições atmosféricas, alguns podem virar pó rapidamente, certo? Então é feito um trabalho de higienização desse material e de proteção também. Por isso que se aplica uma camada de verniz selador. Aqui são réplicas de sepultamentos indígenas cariris, certo? Nós fizemos algumas escavações arqueológicas aqui na Paraíba em 2008, lá no Cariri da Paraíba, no cemitério Furna dos Ossos. Esse aqui é um instrumento de pedra polida
só que nós chamamos de arqueologia experimental. Esse daqui foi eu que reproduzi para mostrar como era a técnica que esses homens primitivos utilizavam para fazer seus artefatos. Então, por exemplo, aqui nós temos machados biface, temos almofarizes, mãos de pilão. Os índios eles eram tão inteligentes que para encabar seus machados, como esse aqui, por exemplo, que ele tem um anel, eles pegavam essa pedra e colocavam numa árvore que tinha um gancho, certo? Amarrava a parte de cima do galho e deixava que a árvore crescesse durante alguns meses. O que ia acontecer? O pedaço que estava amarrado ia colar quando a árvore crescesse e aí eles cortavam e estava encabado o machado. Diferente do que o pessoal imagina, que colocava um pó e amarrava com cipó. Não era assim não, porque uma pedra dessa pesa até 2 quilos, que eles utilizavam para derrubar árvores. Se você amarrar de qualquer forma, ela vai se soltar facilmente. E com essa técnica que os índios utilizavam, ela estava encabada e ia durar por muito tempo, até que a madeira apodrecesse. Aqui nós já temos o braço e o antebraço da preguiça gigante, Então você pode ter uma ideia também de como esse animal era enorme, porque ali nós temos a pata. Se você junta a essas duas peças, você vai ver que o braço dela tinha mais ou menos uns 2 metros. A escápula desse animal, que é o que nós conhecemos como pá, certo? O osso omoplata. E aqui nós já temos fósseis do mastodonte, que é ancestral do elefante. Isso daqui é o fêmur desse animal. Com uma única diferença, que o pessoal costuma sempre confundir o mastodonte com o mamute. O mamute ele era mais peludo, ele tinha as presas mais curvas e ele vivia lá na região da América do Norte porque era mais frio. Aqui nós tínhamos o mastodonte, que era ancestral dele, mas era um pouco menor, menos peludo, e as presas deles eram um pouco mais retas. Aqui é uma vértebra e partes fragmentadas desse animal, porque, como eu falei anteriormente, isso daqui foi um achado fortuito. Foi uma máquina que estava escavando e quebrou algumas partes desse material fossilizado. Aqui, para quem já conheceu a Pedra do Ingá, é uma reprodução que eu fiz através da técnica de arqueologia experimental. Então, para muitas pessoas, quando visitam a Pedra do Ingá, elas não tendem a acreditar que a Pedra do Ingá foi feita pelos indígenas, pelos paleoíndios de 6.000 anos atrás, porque acham que rocha é um material muito duro e que só poderia ter sido feito por extraterrestres com raio laser. Então, o que acontece? Eles utilizavam vários tipos de rochas diferentes para fazer as gravuras, certo? Nós tínhamos o seixo, que o seixo ele tem uma dureza maior do que o gneiss, que é aquela rocha que tem as gravuras, que nós chamamos de rocha suporte. Então a Pedra do Ingá ela é mais especial do que as outras itacoatiaras que vocês podem conhecer, porque foram empregadas 3 técnicas na confecção daquelas gravuras. A primeira delas era o picoteamento. Pegava a pedra e começava a bater, certo? Através desse processo para formar o desenho. Depois das batidas, é lógico que a gravura não ia estar com uma perfeição muito boa, ia ficar toda granulada. Então eles pegavam outro tipo de rocha mais arenosa e começavam a esfregar dentro do desenho para diminuir as imperfeições e os grânulos que ficaram do picoteamento, certo? Esse segundo processo era chamado de raspagem. E por último vinha o polimento, que era molhar a pedra, passar a areia com lama e esfregava novamente o seixo para dar o polimento e deixar com o acabamento arredondado, como vocês estão vendo aqui. Certo? Então, aqui a arqueologia experimental, porque consiste nas mesmas técnicas que provavelmente eles utilizavam para gravar aquelas rochas. Aqui nós temos uma réplica do crânio do Smilodonte fatalis, que é o tigre dente de sabre. Então esse era o maior predador dos animais da megafauna. Esse animal podia atingir até 2 metros e pesar 300 quilos. Certo? Então era um animal muito ágil. Olha como as presas dele são grandes. Dente de sabre porque lembra muito um sabre, aquele tipo de punhal. Mesmo com a boca fechada, as presas dele saíam da mandíbula. Aqui nós temos um painel que ele não está com a cronologia correta, é só porque, como eu falei, nós recebemos um turismo pedagógico muito forte aqui. Então aqui a gente pediu que o professor Vanderlei de Brito pintasse todo esse painel para mostrar, contar toda a história. Mas aqui, por exemplo, nós temos os animais e temos as gravuras da Pedra do Ingá, sabendo que os animais viveram muito antes das gravuras serem feitas. Então aqui é só para que a gente possa contar a história completa para o pessoal, mas aqui não está seguindo a cronologia correta.
algumas réplicas de animais que habitaram o nosso oceano primitivo há cerca de 400 milhões de anos, como por exemplo aqui um Ammonites, que é uma espécie de caramujo gigante. E aqui temos alguns caracóis menores, todos fossilizados e com 400 milhões de anos. Aqui na parede eu tenho uma réplica em fibra de vidro de parte do painel da Pedra do Ingá. Isso aqui foi feito por uma equipe da França em parceria com a UFPE em 1996, porque a pedra ela sofre com intemperismo biológico também. Então, ao longo do tempo, vai criando fungos, líquens, e aí essa equipe da França ela fez uma limpeza, passou vaselina, silicone e moldou esse painel aqui que vocês estão vendo. Foi feita ela completa, que viaja pelo Brasil numa exposição itinerante. E aqui ficou esse pequeno painel, que é tão perfeito que tem gente que pensa que foi um pedaço da pedra que foi arrancado e colocado aqui. Mas na verdade isso aqui é fibra de vidro, certo? Mas é milimetricamente perfeito. Dentes da preguiça gigante, que como eu falei era um animal herbívoro. Aqui são osteodermos, que são carapaças do tatu gigante. Espinhos, que esse tatu tinha na cauda. E um dente do mastodonte, que é ancestral do elefante. Aqui temos um pedaço fossilizado da pele do Tiranossauro Rex, lembrando que esse animal não existiu aqui na nossa região, foi uma doação de um pessoal dos Estados Unidos que veio para cá. Partes fragmentadas da coluna da preguiça gigante, e nesse aqui vocês já podem notar que a coloração do fóssil é diferente, porque esse daqui não foi encontrado dentro da lagoa, já foi encontrado nas margens dela junto com sedimentos, certo? Então tem essa diferença de tonalidade. Aqui nós temos um tronco fossilizado, certo? Que é uma árvore que se transformou em pedra há cerca de 22 milhões de anos. Isso aqui é uma doação que nós conseguimos do Cariri aqui da Paraíba. Lá tem aquelas jazidas de betonite, onde é muito fácil você encontrar fósseis de plantas, de folhas. E esse daqui foi o pessoal de lá que doou para fazer parte do nosso museu. Denis, e quem está interessado em visitar o Museu de História Natural de Ingá? Tem horários certos para visitação? Quem quiser trazer um grupo, uma escola, tem um telefone para ligar. Então, informa o pessoal de casa como fazer para conhecer o Museu de História Natural do Ingá. Bem, quem quiser conhecer a Pedra do Ingá, ela pode entrar em contato conosco através do nosso site, que é Pedra do Ingá. Você jogando no Google lá, vai ser o primeiro que vai aparecer, certo? Então, lá tem telefones, horários. Nós só não abrimos na segunda-feira, né? Funcionamos de terça a domingo, das 9 às 4 da tarde. Denis, brigadão por receber a gente mais uma vez e apresentar o nosso acervo aqui. O prazer foi nosso, obrigado pela visita de vocês. Valeu. No programa de hoje conhecemos um pouco mais da cidade de Ingá, terra que preserva sua cultura religiosa e histórica. O Nossa Paraíba fica por aqui, até o nosso próximo encontro.